Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos. É o terceiro episódio da segunda temporada e tenho uma convidada de peso, ok? A Catarina Ruivo é Presidente da Federação Académica de Lisboa. Ela vai-vos explicar um bocadinho melhor também o que é a FAL, o que é que a FAL faz e, acima de tudo, como é que tudo funciona por trás das cortinas. Assim, em primeira instância, uma introduçãozinha de quem é a Catarina. A Catarina estudou e ainda está a estudar Ciências Farmacêuticas, mestrado integrado, certo? Uhum. Ok. E foi Presidente da Associação de Estudantes dela, depois, entretanto, entrou para a FAL, onde agora é Presidente da Direção-Geral. A FAL tem 8 anos de história, sim. Portanto, já são alguns anos. Claro que durante estes 8 anos a Catarina não esteve lá, isto são coisas que vão mudando. Mas eu perguntava-te primeiro, para tu explicares a toda a gente quem é a Catarina e, acima de tudo, como é que depois a Catarina acaba por entrar nisto do associativismo. Uhum. Pronto, obrigada antes de mais, obviamente, pelo convite. Pronto, eu entrei no ensino superior em 2018, portanto já estou no meu 5º ano de estudos. O meu curso também são 5 anos, portanto ao longo de todo o meu percurso académico tenho que estar envolvida no associativismo. Estive 4 anos na AFFOL, a Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e aí fui tendo vários cargos. O meu percurso começou no Departamento de Formação e Integração Profissional. Tínhamos um âmbito um pouco diferente, obviamente, daquilo que eu tenho hoje em dia, que era, no fundo, desenvolver formações que complementassem o percurso académico dos estudantes. E também, por exemplo, arranjar estágios para que os estudantes estagiassem durante o verão e ganhassem assim alguma experiência. Estive nesse departamento durante 2 anos, depois fui tesoureira da associação e, por fim, presidente. Depois, lá está, durante os meus últimos 2 anos fui contactando com a FAL, fui também interagindo nos vários grupos de trabalho que existem e foi assim que conheci a FAL e que também o meu gostinho pelo associativismo aumentou. E pronto, este ano entrei nesta grande aventura de ser Presidente da Direção-Geral e, efetivamente, a FAL representa, através das suas associações de estudantes, 74 mil estudantes da área metropolitana de Lisboa. É uma estrutura bastante grande, temos 26 associações de estudantes associadas e portanto, é mesmo uma grande estrutura para também se gerir. Não sei, o que é que também queres saber mais sobre esta Eu acho que isso estrutura? que é o mais interessante da FAL, e depois eu tive um contacto mais direto porque o meu irmão era um dos vice-presidentes da FAL do mandato anterior. Mas antes disso, eu nunca tinha ouvido falar da FAL. Okay. Ou seja, já tinha andado um ano no ensino superior, depois também entrei no ISA, andei lá, etc. Mas as pessoas seguem realmente a página de Instagram da FAL, tem imensos milhares de seguidores e também agora estão a seguir aquilo que está a acontecer, vai acontecer, que é o Festival Académico. Mas antes disso, houve aqui um período que, como não houve também Festival Académico e tudo, eu pelo menos, e da minha percepção, a FAL andou assim um bocado por trás da cortina, assim nas sombras. E não sei se concordas ou não, porque se calhar até discordas, mas de facto era para perceber, e eu próprio tenho esta dúvida, no fundo, para que é que a FAL serve? Pronto, lá está, eu também estou aqui numa posição um pouco privilegiada, porque eu sempre, ao longo do meu percurso, sempre estive envolvida no associativismo e, portanto, sempre conheci a FAL, sempre estive próxima do trabalho que a Federação fazia. Mas, efetivamente, para o comum estudante, às vezes pode ser um pouco complicado até compreender qual é que é a estrutura ou a importância de haver uma federação de todas as associações de estudantes e associações académicas da área metropolitana de Lisboa, mas no fundo a FAL serve mesmo para que esta pressão que às vezes é necessária a nível político, a nível institucional, junto, por exemplo, da Câmara Municipal, das juntas de freguesia, dos partidos políticos, é importante para que esta pressão efetivamente aconteça. Por exemplo, já houve muitas alterações ao nível do ensino superior que têm acontecido. Por exemplo, ainda na semana passada surgiu uma notícia no Expresso que dizia que os trabalhadores estudantes podiam acumular com bolsas de estudo. Isto foi uma alteração que era há muito tempo pedida até pelo movimento associativo, uma das grandes bandeiras da FAL, mas que só se conseguiu atingir agora, neste momento, depois de ser aprovada a Agenda do Trabalho Digno. Portanto, é algo que esta pressão aos membros do Governo, mesmo ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, é necessária que alguém a faça. E muitas das vezes as associações de estudantes, e bem, estão preocupadas com a integração dos seus estudantes, o preenchimento daquelas lacunas a nível até formativo das suas próprias instituições. Por isso é necessário que estas estruturas federativas hajam por trás,
como um backup, para fazer a pressão junto destas instâncias maiores, e no fundo é para isto que as federações acabam por servir. O que é que isto dificulta? Efetivamente que haja um contacto próximo e direto com os estudantes, mas a verdade é que nós, por um lado, queremos ser também reconhecidos pelos estudantes, mas queremos efetivamente é que os estudantes reconheçam também as suas associações de estudantes. Eu acho que é essa a diferença entre muitas das federações que até podem existir. Que os estudantes reconheçam que as suas associações trabalham para um bem maior, e esse bem maior pode ser feito e deve ser feito pelas federações. Ok, portanto, no fundo vocês são assim um congregador geral. Exato. A maior parte das pessoas está a ouvir isto só daqui a 2 semanas, e também agora dou aqui um disclaimer já em áudio e fica já aqui. Isto é o episódio 37, mas está a ser gravado umas horas antes do episódio 36. Isto porquê? Para não termos assim dois associativismos logo seguidos, porque tivemos agora a Margarida Próspero no primeiro episódio e vamos ter a ti no terceiro. Para as pessoas não ficarem muito maçadas e etc, eu quero mesmo que a conversa não seja só focada em associativismo, em Federação Académica de Lisboa, porque eu acho que as pessoas podem perfeitamente abrir uma página do website, o vosso, por acaso o website é SPG. Obrigada. Por acaso eu estive a explorar o website ainda há uns dias, não sei se chegou sequer a fazer uma semana, e o website é mesmo muito intuitivo e muito giro. Tirando a conversa deste lado, levando a conversa para outros lados, que é o lado da Catarina. Não é? Quando é que este bichinho surge dentro da Catarina? Olha, eu não tinha estado, ao contrário da Margarida, eu ouvi o podcast dela, não tinha estado envolvida na minha associação de estudantes do ensino secundário, portanto, este bichinho acabou por surgir mesmo na faculdade. A minha faculdade é uma faculdade muito pequena, a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa é muito pequena, temos cerca de 1500 estudantes, portanto, só temos um curso de licenciatura / mestrado integrado, portanto, e depois temos outros mestrados e doutoramentos. Portanto, somos uma faculdade mesmo muito unida, estamos 5 anos, a maior parte das pessoas que vês lá acabam por estar a tirar o mesmo que tu, então há muita entreajuda mesmo entre os vários anos. E quando eu entrei no ensino superior, fui à praxe, obviamente, na minha faculdade funciona bastante bem, é mesmo importante para a integração, pelo menos esta é a minha opinião. E aí conheci as pessoas que depois acabaram por ser meus padrinhos e as pessoas que acabaram também por marcar muito o meu percurso académico. E muitas delas estavam envolvidas em vários projetos, na AE, nas TUNAs, na Comissão de Praxe, até na Lisbon PH, a junior empresa da minha faculdade, e portanto acabei por me dar com pessoas que efetivamente eram muito proativas e quiseram fazer mais do que simplesmente estar a estudar. E aquilo que eu pensei logo desde o início foi mesmo que estas pessoas eram mesmo felizes e estavam mesmo integradas na faculdade por estarem efetivamente noutros projetos, e eu queria sentir-me assim. Queria também estar a ajudar. Depois, imagina, estava nas festas da AE ao longo do primeiro ano, que foi um ano excelente, e via que as pessoas que estavam na AE a trabalhar estavam mesmo felizes a trabalhar nas festas, a trabalhar nas formações, em tudo e mais alguma coisa. E eu queria pertencer a isso. Então, eles abriram recrutamento em janeiro, portanto, no início ou seja, na época de exames, entre o primeiro e o segundo semestre, e eu candidatei-me logo no primeiro ano. Portanto, estava na faculdade há 3 meses, candidatei-me. E efetivamente fiquei. Coragem. Fiquei como membro do DFIP, na altura do Departamento de Formação, e tive uma integração incrível. E ainda hoje me dou com as outras 4 pessoas que estavam nesse departamento, porque foi algo que me marcou e me ajudou mesmo muito a crescer. Portanto, eu diria que aquilo que instigou em mim este bichinho foi mesmo ter estado na FFOL no meu primeiro ano, e a partir daí ter começado a fazer o meu caminho. Depois, obviamente, conheci pessoas que também me ajudaram muito, também me deram muita confiança ao longo do tempo. Obviamente que fui melhorando todas as minhas competências, tanto de liderança, gestão de tempo, gestão de equipas, e efetivamente, pronto, foi algo que acabou por moldar a minha personalidade enquanto pessoa adulta, e diria que foi isso que acabou por me trazer até onde estou hoje. Eu vou ter mesmo de te picar os melhores em relação à liderança, mas vou deixar isto para daqui a um bocadinho. Eu acho que uma coisa que tu falas, e eu acho mesmo extremamente necessária quando nós estamos a tentar introduzir aquilo que nós estamos aqui a chamar o bichinho, não é?
é a questão da integração. Nós estamos a falar de um gosto por algo, mas este gosto não nasce connosco. Claro que há pessoas que têm aptidões, são aqueles gênios dos gênios, é o Mozart e os Beethoven do mundo, que nascem com o gosto pela música desde cedo. Mas a maior parte das pessoas, quando tem 7 ou 8 anos, não está a pensar, um dia vou ser presidente da FAO. Ou seja, isso não nasce connosco. Normalmente. O associativismo não nasce connosco. Eu acho que é mesmo uma questão de integração. Tu falas aí de uma coisa que é a praxe, eu acho que a praxe é um bocadinho mal entendida dentro do grande leque de universidades, principalmente também em Lisboa, porque nós não temos uma cultura estudantil como se calhar outras cidades têm, porque eles são muito mais próximos. Nós somos uma cidade tão grande e com tantas coisas a acontecerem ao mesmo tempo que mesmo os polos que são juntos, ou seja, eu estou a falar do meu polo, por exemplo, polo da ajuda, temos 4 universidades ali, não é? Faculdades, desculpa. E nós não temos aquele espírito de coesão, as 4 juntas. E se nós formos para outros países, ou mesmo para outras regiões geográficas do país, se calhar isso já é diferente. A praxe é muito parecida com aquilo que eu faço no escotismo, e eu acho extremamente maravilhoso, e quando eu explico às pessoas que andam na praxe, ou mesmo quem não anda na praxe, o porquê de eu não sentir a necessidade de andar na praxe, explico sempre com o escotismo, porque é engraçadíssimo. Na praxe vestem-se todos de igual, e no escotismo isso é um princípio da uniformidade, desde o início do escotismo é um princípio militar. Claro que a praxe não teve uma origem militar por detrás, mas tem este princípio também. Depois, toda a questão de terem cânticos, a questão de terem, como é que se diz, algumas, eu não digo cultura, mas é mesmo tradição que têm, e algumas coisas que fazem, da mesma maneira fazem no escotismo, e a questão da união, a questão de se tratarem como irmãos, a questão de haver uma hierarquia, tudo isso é transladado. Neste sentido, gostava um bocado que tu explicasses o que é que foram as principais frustrações neste momento de integração num grupo maior. Porque seja na praxe, seja na FAL, seja no que quer que seja, as frustrações que tu, Catarina, sentiste, porque muito provavelmente são as mesmas que eu, Francisco, senti, de certeza, seja a entrar num grupo maior. Portanto, manda para fora. Bem, eu acho que, e pronto, vou falar por mim, não sei se há pessoas que se revêem ou não, mas efetivamente quando nós estamos a tentar integrar um grupo e se calhar, se calhar temos alguns medos, mas antes vou fazer apenas um disclaimer, que é, por exemplo, no primeiro ano, ou quando nos estamos a integrar em algo que está a iniciar, por exemplo, um novo mandato de alguma coisa, uma equipa que está a surgir, temos de pensar e partir do pressuposto que está toda a gente na mesma situação que nós, ou seja, há sempre pessoas que são novas e que estão a passar exatamente pelo mesmo que nós estamos a passar, esta questão da integração. Portanto, acho que é muito importante também nos apoiarmos nas pessoas que estão a passar pelo mesmo, e eu senti muito isso, por exemplo, no meu primeiro ano. Aquilo que eu pensava era, não vale a pena estar aqui com medo do que quer que seja, porque estas pessoas estão aqui a passar pelo mesmo que eu. Mas pronto, à parte isso, acho que efetivamente a maior, se calhar não é a maior frustração, acho que acabei por não ter nenhuma frustração, mas se calhar o maior medo era mesmo não ser se calhar aceite da maneira que era, ou então tentar às vezes parecer outra pessoa que se calhar não era, ou não me sentir tão à vontade para expor quem é que sou efetivamente logo num primeiro momento. Mas eu acho que a questão de se apoiar às pessoas que estão a passar exatamente pelo mesmo que nós é fundamental, e a partir daí consegues ter a tua rede de segurança para a partir daí começares a desenvolver-te. E acho que não há mal nenhum quando não te sentes bem ou bem integrada num determinado grupo, mudares de grupo, não há problema nenhum com isso. E uma das coisas que eu sentia muito ao longo do meu percurso académico é que efetivamente eu acabava por não ter um grupo. Eu tenho 3 amigas que são mesmo muito próximas, mas depois acabava por, quando estava principalmente mais presente na faculdade, acabava por mudar com muita gente de outros grupos, então acabava por ter de saltar entre o grupo da AE, o grupo da turma, o grupo das amigas, o grupo não sei o quê, da Tuna, quando estava na Tuna. Eu fiz parte da Tuna. Tocavas o quê? Tentei tocar bandolim, mas pronto, não resultou. Um dia temos de ter uma aula de bandolim. Ainda tenho vídeos, eu posso mostrar, estão péssimos. Mas, ou seja, acabava a andar a saltitar por vários grupos porque efetivamente gostava das pessoas que estavam em cada um deles, mas se calhar não tinha um grupo específico.
Isso pode ser bom, pode ser mau, pronto, tem os seus aspectos positivos e negativos, mas efetivamente eu acho que se nos apoiarmos as pessoas que estão a passar pelo mesmo que nós, e se tivermos também essa frontalidade de perceber quem é que está a passar pelo mesmo que nós, acho que nos conseguimos sentir mais integrados. Eu acho que é extremamente bom essa questão de andar a saltitar de grupo em grupo, porque, e isto aqui é uma coisa que depois acaba por fazer ponto com uma data de coisas na nossa vida, mas se nós realmente tentarmos beber um bocadinho de cada fonte e tentarmos perceber um bocadinho de cada perspectiva, nós conseguimos ter uma perspectiva nossa, individual, muito mais rica. É a mesma coisa que vamos extrapolar para uma dieta, não é? Uma dieta equilibrada é uma dieta saudável, não é? Portanto, da mesma maneira, e eu não estou a dizer que é para comer o saber dos teus amigos, nem dos teus grupos, não estou a dizer isso, mas eu acho mesmo que é importante nós darmos com todo o género de pessoas, termos todo o tipo de experiências, e acho que concordas plenamente comigo nesse aspecto, porque isto, não digo que seja uma daquelas verdades universais, mas pelo menos da minha experiência, tão inequívoca, porque tenho apenas 21 anos ou 20 anos ainda, é daquelas coisas que eu considero mesmo que vou manter verdade até o final da minha vida. Sim, e até se pensares, só o facto de conseguires adequar-te, adaptar-te e integrar-te em vários grupos dá-te logo uma valência muito grande, até face a outras pessoas que acabam por viver num determinado nicho durante parte da sua vida. Acho que acabas por também conseguir adaptar a diferentes situações, a diferentes pessoas, gerir também diferentes tipos de ego, e isso é importante. Sim. Não, eu concordo plenamente contigo, e eu acho mesmo que esta questão de nos sabermos adaptar a integrar vários grupos dá-nos depois uma valência que, quando nós estamos a falar de, por exemplo, liderança, e eu gostava mesmo de tocar neste tópico, porque eu não digo que seja fascinado, mas eu gosto mesmo muito do tópico de liderança. Não porque eu queira ser um líder exemplar em tudo e mais uma coisa, porque espero eu falhar muitas vezes, mas de facto, se nós conseguimos estudar o que está por trás dos vários tipos de liderança, e há imensos tipos, e cada autor dá uma lista diferente, mas acho que uma coisa geral, e eu próprio fui desafiado a fazer uma vez uma palestra sobre um tema à escolha, e escolhi a liderança. E aquilo que eu apresentei na palestra foi: vou-vos dar assim um resumo de todos os tipos de líder que há, o de líder autoritário, o líder como se fosse o professor de natação, aquele professor de desporto, ou seja, há vários tipos de liderança. E aquilo que eu apresentava no final da palestra era o tipo de líder ideal. E o tipo de líder ideal era aquele que fazia exatamente isto, fazia um bocadinho de cada, não é? E eu acho que de facto isso é extremamente importante. O que é que tu achas que é o mais importante que tu, Catarina, tens para um cargo de liderança? Eu já estive, pronto, pelo menos em 2 cargos de liderança, os 2 em que sou presidente, e a minha máxima é sempre, primeiro que tudo, nunca mandar fazer aquilo que eu própria não faria, ou seja, nunca vou mandar alguém fazer alguma coisa que eu própria não faria, e não tenho problema nenhum em fazer o que quer que seja, porque lá está, se for necessário, se for preciso, acabamos por conseguir gerir. E depois a outra questão é mesmo fazer, ou seja, acabar por como é que eu hei de explicar isto? Ou seja, não acabar por não exigir algo quando percebo que as coisas não estão bem e que é preciso, se calhar, às vezes dar uns passos atrás para que as coisas depois sejam feitas da maneira correta. Portanto, não tenho problema nenhum em dar uns passos atrás para que toda a gente esteja confortável, depois a partir daí construímos em conjunto. Eu acho que é muito importante haver coesão da equipa, e acho que o meu tipo de liderança acaba por puxar um pouco por aí. Ou seja, acho que é muito importante primeiro que toda a gente se sinta bem, que se sinta confortável no papel que tem na equipa, porque acho também importante definir os tipos de papéis que existem numa equipa e que podem existir, e a partir daí construir aquilo que é o trabalho em comum de todos. E acho que é importante toda a gente estar integrado, perceber o que é que se está a passar, porque ninguém se sente à vontade a trabalhar para algo que não conhece, ou trabalhar com segredos que acabam por não corresponder àquilo que tem que ser o trabalho de uma equipa. Portanto, é mais por aí. Tu falas aí de uma coisa que eu acho que é universal a qualquer líder, não é? Não podemos ter medo, ou não podes ter medo, qualquer líder não pode ter medo de pegar no estandarte e ir à frente, não é? Não pode ter medo de fazer o trabalho sujo.
E isto, eu estava a ouvir um podcast ainda no outro dia e estavam a falar de um senhor que era um capitão lá dos Estados Unidos, lá daqueles quaisquer das patentes enormes, e ele recebeu a mais alta condecoração de coragem, de honra, que é a Medal of Honor. E aquilo é só dado a pessoas que metem a sua vida em risco em prol dos outros, mas em situações mesmo de alto risco. E esse senhor tinha recebido essa medalha, que é uma coisa extremamente rara a receber. E só mesmo atos de alto heroísmo recebem. Ele, passado 2 ou 3 anos de receber a medalha, decide voltar-se a candidatar a uma força armada diferente. Portanto, vamos imaginar que ele era da Marinha, ele decidiu ir para a Força Aérea. Ele, quando entrou na Força Aérea, foi posto a limpar retretes, porque ele já tinha 50 ou 60 anos, já era um velhote, já era um cota, porque já tinha feito imensos anos de serviço, porque isto da atribuição da Medal of Honor, vamos imaginar que eu e tu fazemos um ato heroico, agora aqui com 20 anos, mas se calhar a medalha só é entregue daqui a 20 ou 30. Portanto, é uma coisa que tem mesmo de se perceber o que é que está por trás, quem é que é aquela pessoa, tudo isso, e depois é que se atribui. O senhor já tinha uma certa idade e foi posto a limpar retretes. E isto é um ato que eu gostava que qualquer pessoa conseguisse um dia experienciar, que é o voltar à estaca zero, não é? O fazer o trabalho que é necessário para as coisas andarem. E é necessário, de facto, alguém andar a limpar as casas de banho, é de facto necessário alguém andar a trabalhar nas festas e a fazer o trabalho sujo de estar atrás de um balcão, e eu não estou a dizer que estar atrás de um balcão é a pior coisa do mundo, porque eu por acaso já estive atrás de alguns balcões e é divertido, principalmente quando estás a trabalhar com pessoas que gostas e são tuas amigas, às vezes é quase mais divertido porque parece que estamos numa própria VIP, que mais ninguém entra lá para dentro e nós estamos ali a divertir. Sim. O pior é limpar a festa depois, mas sim. Ou preparar a festa, mas sim. Os dois, o antes e o depois é sempre o pior, mas durante a festa é sempre divertido. Isto tudo para chegar à conclusão de que sim, acho que é mesmo uma questão universal saber voltar atrás e saber voltar abaixo. Da mesma maneira que tu falas da questão de não pôr pressão, não é? Quando tu falas de não pôr pressão, tu sentes que aprendiste isso como? Foi tentativa e erro? Foi-te ensinado? Eu acho que isso também varia de acordo com as pessoas com quem estás a trabalhar, ou seja, tens de perceber se as pessoas efetivamente precisam ter aquela pressão porque gostam ou se sentem-se melhor quando trabalham mesmo na deadline, e então tu tens de estar sempre em cima e pões essa pressão, ou então percebes que as pessoas são efetivamente responsáveis para gerir o seu trabalho e também para gerir as suas deadlines, e não é preciso estar sempre a chatear e questionar quando é que está feito, quando é que não está feito. Efetivamente eu acho que isso é algo que tu vês de acordo com as pessoas com quem estás a trabalhar e não uma verdade absoluta, portanto diria que é assim cada um pouco caso dúbio. É um caso. Exato. Cada caso é um caso. Bem, tenho aqui um excerto de um livro que eu estive a ler, que é o Meditações, do Marco Aurélio. E o Meditações do Marco Aurélio, para dar assim algum contexto para quem não conhece, e eu recomendo mesmo que vão à FNAC ou vão ao que quer que seja, e este livro já nem tem o preço, mas acho que paguei 8 ou 9 euros, ou seja, foi uma coisa, não digo barata porque há quem não consiga dar 8 ou 9 euros, mas se não por uma festa também podem dar por um livro que é sempre conhecimento. O Meditações é como se fosse o livro que está ao lado da cama do Marco Aurélio, e é o diário dele. E o Marco Aurélio é aquele que eu falo no primeiro episódio com Margarida Próspero, aquele líder que foi o primeiro líder fora da linhagem dos imperadores romanos. E o Marco Aurélio era não só o comandante das tropas romanas, ou seja, era o comandante dos comandantes, mas também era considerado um dos maiores filósofos do tempo dele. E é extremamente interessante como é que uma mente que é uma mente de líder tão importante, porque ele chega a César, não é? Ele é o imperador do Império Romano, foi um dos maiores impérios que alguma vez houve, tem pensamentos tão profundos. E um deles, e a mim interessa-me, e é do livro 2, é o 4, para quem quiser ir ver à net ou assim, ver se eu estou a dizer a coisa certa, que é: pensa na tua longa procrastinação e nas muitas oportunidades que recebeste dos deuses, mas que deixaste por utilizar. É, de certo, mais que tempo de compreenderes o universo que fazes parte e o Senhor desse universo, do qual és uma emanação, que há um limite definido para os teus dias que, se não os usares para a tua iluminação, partirão, tal como tu mesmo, para nunca mais regressar. Ele aqui fala de duas coisas, não é? Ele fala do término da vida e fala da questão da procrastinação.
E eu acho mesmo que eu acho que a última frase é a melhor frase. E desculpa, Marco Aurélio, se estiveres a ouvir isto lá no sítio onde tu estás. Mas de facto, aquilo que melhor escreves aqui neste parágrafo é o facto de que temos de compreender que há um limite definido para os nossos dias e que se não os usarmos para a nossa iluminação, eles irão partir, tal como nós, para nunca mais regressarem. Como é que lidas com esta questão dos dias passarem e nunca mais voltarem? Eu acho que quando nós somos jovens acabamos por não ter muito essa ideia de que a vida efetivamente tem um fim e que pronto, temos de conseguir utilizar como mais gostarmos para que no final não tenhamos qualquer tipo de arrependimento. Por acaso é interessante até pegares nisto. No outro dia, já não sei em que contexto é que foi, mas estava numa palestra e efetivamente aquilo que o palestrante estava a dizer era que as pessoas que tinham mais arrependimentos no leito da morte eram aquelas que tinham trabalhado de forma excessiva durante a vida toda, ou seja, deram a sua vida para o trabalho e acabaram por se calhar perder muitos momentos em família, com os amigos, a fazerem o que gostavam nos seus tempos livres. E efetivamente isso nessa altura até me fez pensar que temos aqui também de relativizar e fazermos efetivamente aquilo que nos faz felizes. Por exemplo, tu gostas muito deste projeto do podcast, então mesmo que te tire algum tempo de estudo, de trabalho, do que seja, gostas de perder este tempo porque acabas por não o perder, acabas por ganhar, porque conheces pessoas que são se calhar interessantes, conheces histórias que também te tocam de alguma forma e portanto eu gosto muito de pensar que quero e vou fazer mais coisas do que efetivamente só o trabalho. Realmente, pronto, o associativismo sempre foi muito isso para mim, ou seja, era um escape daquilo que eram os meus estudos. Gostava relativamente do curso, nunca adorei o meu curso, gosto muito da minha área, gosto muito da área da saúde, mas nunca gostei muito daquilo que estava a estudar. Portanto, a AE, nesse sentido, era aquilo que me prendia à faculdade e, portanto, neste momento é isso que o associativismo também acabou por significar para mim durante o meu tempo. Relativamente à procrastinação, sim, identifico-me bastante com a procrastinação. Também às vezes não é fácil estar a fazer determinada coisa, estar a estudar determinada matéria e toda a gente acho que acaba por procrastinar pronto, quando está a fazer alguma tarefa, mas eu então, pronto, tenho muita culpa nesse sentido. Mas pronto. Eu, se houvesse um doutoramento em procrastinação, já o tinha recebido aos 14 anos. Era um gênio da procrastinação. Não, eu também. Mas e isto aqui é daquelas coisas que a maior parte das pessoas sabe a palavra, conhece. Eu conheci a palavra quando tinha 14 ou 15 anos. Até lá, se calhar, não tinha ouvido falar de procrastinar. Não é? Mas procrastinar é mesmo o ato de fazer alguma coisa em prol de nada. Ou seja, nós estamos a fazer algo, é verdade, eu estou no Instagram, eu estou a fazer qualquer coisa, mas em prol de nada, ou seja, não é esta razão por detrás. Exato, e também não te dá nada ao certo. Por exemplo, eu na altura, no início da faculdade vi imenso aqueles 5 Minutes Craft, pronto, em que te ensinava a fazer coisas super úteis para utilizar em casa. Não, nunca fiz nada, nunca utilizei nada e efetivamente perdi imenso tempo, pronto. Cada um tem assim o seu... E não é um guilty pleasure, porque guilty pleasure às vezes nós associamos a uma coisa qualquer que nos está a fazer mal. E a procrastinação, é o meu guilty pleasure. Sim. Considero mesmo. Tu tens assim algum truque que uses? Assim, para não procrastinar? Um botão que cliques para desligar? Não tenho. Ainda estou à procura, já tentei muitos métodos. Tentei, por exemplo, o método do Pomodoro para tentar, ou seja, se tivesse ali 25 minutos para estudar, 5 minutos para espairecer, tentar seguir à risca para não procrastinar. Também não resultou muito bem. Já tentei fazer planeamento do estudo, planeamento das minhas tarefas. Pronto, às vezes resulta, outras vezes não resulta, mas eu acho que também é sermos brandos connosco e perceber, ok, já estás aqui há 1 hora, pronto, está mesmo na hora de levantar e utilizar a força da mente para isso. Mas eu não tenho nenhum truque milagroso. Uma coisa que eu acho que é extremamente importante nós fazermos como seres humanos é expor-nos a situações difíceis, situações que nós estamos realmente expostos. E há quem faça isto saltando de um penhasco para dentro do oceano, não é? Há malucos para tudo.
Mas uma coisa que eu faço às vezes é aqui no podcast contar algumas situações que me acontecem a mim diretamente. E de facto, eu agora está na semana passada, portanto para vocês todos que estão a ouvir foi há 3 semanas atrás, construí aquilo que seria a minha rotina ideal. Não é? Rotina ideal. Vamos então, Francisco, agora hoje é um dia sério. Também, sim, claro. Mas, e temos falado de ChatGPT porque por acaso é uma coisa super interessante que ainda não falei, e agora que já está a começar a segunda temporada tenho de arranjar aí tempo para falar disso. Ponho a minha rotina ideal no papel, não é? E ponho, ok Francisco, vais acordar às 6h30 da manhã ou às 6 da manhã, vais deitar às 10 da noite sempre todos os dias, ou seja, pus mesmo aquilo que eu idealizava que seria o Francisco de alto rendimento. Eu quando fui reparar não tinha tempo para nada, porque se eu quisesse realmente fazer tudo, fazer meditação de 10 minutos, tomar um banho de água fria, fazer as minhas refeições para o dia seguinte, tudo e mais alguma coisa, não tinha tempo, não havia, não é? Como é que tu lidas com esta frustração de não ter tempo? Porque eu sei perfeitamente que tu és uma pessoa extremamente ocupada, e até a combinar este podcast e tudo, se faremos aqui algumas fricções em termos de agenda, porque é sempre difícil conciliar as coisas. Como é que tu lidas com esta frustração? Porque acredito que a sintas. Ou então tomas um comprimido qualquer de uma farmácia desconhecida que te deixa imune a esta frustração. Não. Olha, primeiro tento relativizar a frustração, porque acho que não podemos andar frustrados todos os dias. Portanto, é lidar. É tentar perceber, ok, este ano é mais complicado, estas semanas são mais complicadas, então é relativizar isso. Ser também branda comigo mesma de não há tempo para tudo e assumir isso como um dado adquirido. Portanto, é dentro do tempo que eu tenho, dentro daquilo que é execuível, é tentar dar um pouco e equilibrar todos os pratos que tenho na minha vida. Pronto. Tanto a vida pessoal, como a FAL, como o meu curso, a tese, etc. Portanto, eu acho que para também gerir um pouco a frustração, isto parece muito fácil dizer, mas sim, eu acho que é simplesmente, pelo menos aquilo que funciona para mim, é mesmo tentar relativizar isso e entender que se não há tempo, não há tempo, acabou, não vais inventar tempo. Portanto, isso não está ao teu alcance. Portanto, é simplesmente assumir isso. Sim, há aqui 2 conceitos. Um deles acaba por ser a criação daquela 25ª hora. Há quem não compreenda que o dia tem 24 horas, há quem não compreenda que de facto nós temos uma agenda limitada, não dá para fazer tudo e mais alguma coisa. E tu estavas a comentar, Francisco, tu realmente fazes imensas coisas ao mesmo tempo. Eu faço imensas coisas, mas tento fazer com que cada uma delas ocupe um X de tempo e não mais do que isso. E às vezes é difícil estar dentro dos grupos que eu adoro, por exemplo, dentro dos escuteiros acima de tudo, e dizer, desculpem, não vou conseguir fazer isso. E eu queria dar mais, queria fazer mais. E uma frase que eu ouvi, que acho que é mesmo muito, muito impactante, e foi o meu amigo João Mateus, já foi convidado no podcast, vão ouvir, acho que foi o episódio 6 ou assim, que ele foi seminarista. Ele disse uma coisa que eu até agora não vou deixar de repetir, que é, se for para dar 1%, então vamos dar 100% do 1%. Vamos dar tudo aquilo que temos a dar desse tão pouco, né? E acho que isso é extremamente importante. Há alguma situação, não falo de ti diretamente, porque já percebi como é que tu lidas com isso e és uma pessoa até muito racional em relação àquilo que está a passar e etc. Não te estressas, não te deixas abalar muito com isso, ou pelo menos faz aquilo que tu dizes, que é, vamos relativizar, não é? Mas e quando os outros não estão sequer a dar esse 100% do 1%? Eu acho que lá está, primeiro temos de perceber porque é que não estão a fazê-lo, ou seja, passa-se alguma coisa na sua vida que os impede de fazer isso. Se calhar, porque nós não sabemos tudo, nós não sabemos as pessoas com quem trabalhamos, nós não sabemos os problemas que elas têm, por muito que sejam, às vezes até nossos amigos próximos. Há muitas coisas que as pessoas não dizem, muitas coisas que as pessoas escondem, porque se calhar não está a dar porque tem um familiar doente, porque está, por exemplo, com dificuldades financeiras, está com dificuldades até ao nível psicológico, ou seja, nós não sabemos. Portanto, nunca, e espero nunca também ter feito isso, mas aquilo que é o meu princípio é nunca exigir nada quando não conheço a história. E a partir daí é tentar falar com a pessoa, perceber, olha, estás bem, estás-te a sentir bem, é o trabalho, é a tua vida pessoal, é não te identificares com o projeto, porquê? O que é que podemos fazer para melhorar? Não há a mesma maneira de melhorar? Ok, então quais é que são as nossas opções? Ou seja, tentar primeiro conhecer a história, conhecer a pessoa e a partir daí perceber, então pronto, se é preguiça, se é procrastinação, se é simplesmente não querer saber,
então aí vamos trabalhar então sobre esse foco em si, porque acho que isso é fundamental, ou seja, se a pessoa não está a dar o 100%, não está a dar aquilo que consegue, então é perceber qual é que é a razão e a partir daí trabalhar sobre ela. Eu acho que tu acabaste de roçar mesmo muito pertinho daquilo que eu não digo filósofo, ele não é filósofo, ele é assim, um expert em liderança diz, que é o Simon Sinek, e tu já deves ter visto vídeos dele e etc. E ele tem um livro que foi assim um best-seller, que é o Start With Why, ou seja, começa com o porquê. E o porquê não é só a razão que está por detrás das nossas ações, também é aquele porquê de estar a acontecer algo a alguém, não é? E isso é uma coisa que a mim, Francisco, eu partilho isto contigo, não é? Deixa-me extremamente frustrado aquelas pessoas que julgam sem perguntar porquê antes, não é? E eu próprio faço parte de alguns órgãos de decisão que decidem em relação a outras pessoas. E eu tenho extremamente dificuldade a decidir alguma coisa sem perguntar primeiro o porquê em relação a essa pessoa, não é? E vamos agora extrapolar para uma situação que por acaso não aconteceu, mas que poderia ter acontecido, que é, vamos negar o acesso de alguém a uma coisa qualquer. Então, mas porquê? Não é? Ou o que é que esta pessoa fez, e vamos tentar perceber o que é que esta pessoa realmente tem motivação ou não. Quando nós falamos deste conceito de perguntar o porquê, também é importante perguntar o porquê de nós estarmos envolvidos em algo, não é? E agora, retomando de novo a linha comprida onde nós nos perdemos durante quase meia hora, porque falámos de tudo menos da FAL, porquê? Não é? Porquê continuar a fazer parte de uma estrutura que, e eu tenho a certeza absoluta, e já tive conversas contigo sobre isto, dá muita dor de cabeça. E às vezes não é só são conversas privadas. Não é às vezes dor de cabeça, é dor de braços, é tudo. E eu próprio partilho isto contigo porque esta dor, este cansaço, eu não faço parte de uma FAL, nem de longe, e acho eu nunca quero fazer porque exige mesmo muito trabalho. Mas olha que há pessoas que têm de fazer parte, não é? Mas porquê continuar? Porque fazia sentido este ano dar continuidade ao trabalho que fizeram no ano passado, fazia sentido tentar dar o meu contributo, por muito pequeno que seja, para melhorar alguns pontos da estrutura. Há bocado dissemos que a FAL tinha 8 anos. É uma estrutura bastante recente, tendo em conta que na maior parte das estruturas semelhantes no movimento associativo nacional têm quase já 40 anos, se é que não têm mais do que isso. Portanto, fazia sentido tentar durante este ano fazer com que a FAL crescesse. E por isso achei que conseguia dar o meu contributo para isso e por isso aqui estou. Ok. Eu acho que é mesmo muito importante, e aquilo que tu estavas a dizer, e é verdade, eu acho que as pessoas têm de se envolver para as coisas continuarem, não é? E alguém tem de lá estar a dar o corpo às balas, e alguém tem de estar lá à frente. E vocês não estão propriamente num pódio, não é? Principalmente quem está sempre por detrás das capas. E às vezes isto também é um sabor agridoce, porque tu agora que és líder, tu agora que és presidente da Direção-Geral da FAL, acabas por ter um bocado mais uma posição de mediatismo, não é? Estás numa posição onde tens de estar à frente também para dar a cara por... Mas atrás de ti estão uma data de pessoas que fazem o trabalho e que não se vê foto delas nunca, não é? E eu próprio tive, e por curiosidade, e agora partilho o porquê de eu ter ido ao website tão giro, fui procurar o nome do meu irmão lá no meio. E de facto, o meu irmão, eu vi em primeira mão, e isto já não vi de ti diretamente, mas vi a quantidade de reuniões que ele tinha, e a quantidade de vezes que ele me vinha chatear com frustrações, e a quantidade de vezes que ele chegava ao meu quarto a chatear-me à toa, e eu perguntava, então, mas Bernardo, mas o que é que se passa? E ele, pois, aconteceu tal e tal e tal e tal. E eu, ok. E o meu irmão não tem lá uma foto, não tem uma posição de mediatismo, e eu acho que este não reconhecimento de pessoas que dão muito pode ser também às vezes ser uma causa de não envolvência, não é? Porque infelizmente há muita gente que se mete para ter o mediatismo, para ter a posição e não a tem. Como é que tu geres este sabor agridoce? Porque isto aqui já não é segredo. Tu próprio estavas-me a dizer que não gostas disto de dar a cara, de estar numa entrevista, de ter isto... Dar a cara é diferente. Não é dar a cara, mas é a gravar durante o tempo todo, Francisco. Yeah. E eu percebo isso, e eu próprio também tenho um bocado isso, apesar de não parecer. Como é que tu geres?
Ok, acho que aqui tocámos em vários pontos. Portanto, Muitos, desculpa. Não, sem problema. Portanto, relativamente às pessoas que estão por trás e que efetivamente fazem mesmo muito trabalho, e claramente é impossível que um presidente faça o que quer que seja, porque o papel de um presidente é representar. Pode ser depois desdobrado em muitas vertentes, mas o seu papel principal em qualquer tipo de estrutura é representar, fazer a representação e assegurar a boa representação. Nós não podemos representar se não tivermos algo por trás, se não tivermos posições consolidadas, se não tivermos uma comunicação forte, se não tivermos até meios financeiros para o fazer. Portanto, efetivamente, não sou eu que giro o dinheiro, não sou eu que faço a imagem, não sou eu que preparo todas as posições. Claro. Pronto, ou seja, claramente é preciso haver estrutura para que depois a própria federação enalteça aquilo que são as suas posições. E eu acho que aqui temos de partir por 2 pontos, ou seja, o primeiro é: será que tu queres mesmo estar inserido no meio associativo se aquilo que tu quiseres receber é reconhecimento e que te deem uma palmadinha nas costas no final do dia? Se calhar pode ser, e obviamente que é válido, mas na minha ótica não é isso que deve motivar as pessoas a pertencerem a um movimento como o movimento associativo, porque é algo em que tu dás pelos estudantes. Sim. E não esperas que as pessoas te agradeçam. Simplesmente. Mas alguém troca, porque exatamente. É voluntário, não estás ali a receber um. Exatamente. Ou seja, tu não esperas que as pessoas te agradeçam. Muitas das vezes as pessoas até dizem mal. E qualquer pessoa que esteja numa associação de estudantes sabe disto. Ou seja, até podes fazer a melhor coisa do mundo, vai sempre haver alguém que diz mal. Portanto, acho que principalmente. Não conheço outros movimentos, mas principalmente no movimento associativo, que é a minha experiência, desta que eu falo, não faz sentido estares integrado se quiseres no final do dia receber uma palavra de agradecimento, porque ninguém te vai agradecer. Aquilo que tu esperas, e é disso que eu vou falar, é que efetivamente sejas reconhecido, nem que seja pelos teus pares, para que, por exemplo, que a tua estrutura te diga: ok, esta imagem está mesmo excelente, tipo, acho que vamos conseguir alcançar bastantes pessoas, esta comunicação foi mesmo bem feita, acho que assim conseguimos chegar ao nosso objetivo final, ou ainda bem que conseguimos esta parceria, isto vai permitir que façamos não sei quantas coisas pelos estudantes, o que seja, ou seja, se houver o reconhecimento interno, acho que ajuda muito a que as pessoas se continuem a motivar, porque obviamente que é preciso motivação para continuar nestes tipos de estruturas. Pronto, esta era a primeira questão, e claro que qualquer pessoa que não esteja numa posição de representação, numa posição de presidente, vice-presidente, etc., e que se calhar não seja reconhecido tantas vezes, tem de ter, obviamente, uma grande motivação, tanto própria como também dada pelos seus líderes, para continuar. Depois estavas a falar daquela questão de se calhar não gostar assim tanto de aparecer, ou pronto. Isso é algo que é inevitável, ou seja, claramente quando vim para esta posição, para este cargo, era das minhas bandeiras, e continua a ser, aumentar o mediatismo da FAL, aumentar a exposição mediática da FAL. Portanto, obviamente uma coisa está ligada com a outra, ter de aparecer na televisão, nos jornais, etc. Não é algo que eu adoro, mas isso é algo que eu tenho que trabalhar comigo própria. Não, foi no contrato. Exatamente, ou seja, não é algo que impinja alguém, não é algo que alguém vai ter de dizer: olha, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo. Não, é algo que eu tenho de lidar com isso comigo, portanto é o que é. E desculpa, está bem, a questão de eu, às vezes, em vez de abrir um caminho da conversa, abro 3 conversas paralelas ao mesmo tempo. Não, e desculpem também ouvintes, porque às vezes o pessoal fica confuso, e é normal. Mas a minha cabeça é assim, a minha cabeça é uma confusão, e eu estou a tentar estruturar um bocadinho melhor as coisas, portanto peço desculpa. De qualquer das formas, nós falamos aqui de uma coisa que eu estava a tentar associar, e estava mesmo a pensar de como é que eu estruturo esta pergunta, mas há alguma maneira de receber reconhecimento dentro das associações? Ou seja, há condecorações, ou há alguma maneira de reconhecer o trabalho excepcional de alguém, sem ser o simplesmente pôr uma plaquinha dentro da AE a dizer: obrigado André pelo teu ótimo trabalho nos últimos anos, e metem a placa na parede? Há alguma coisa além disso? É assim, não vou falar pelas outras associações porque não conheço, mas aquelas que eu conheço
isso não acontece, até porque a passagem pelas associações de estudantes ou pelas federações acaba por ser muito curta. Claro que isso depende também de associação para associação, de federação para federação, mas tu acabas por estar envolvido durante o tempo que estás a fazer o curso e, portanto, acaba por não haver esse reconhecimento, até porque as estruturas são muito grandes e se calhar estar a condecorar uma pessoa pelo seu excelente trabalho, se calhar tinhas de condecorar mais 10 ou 15, porque Sim. Efetivamente aquele ano foi excepcional e toda a gente deu muito. Portanto, pelo menos daquilo que eu conheço, isso não acontece. Ok. E achas que seria algo, eu não digo útil no sentido de dar condecorações, mas dar um reconhecimento extra, porque eu sinto isto e estava a falar disto no episódio com a Margarida, a questão de estar envolvido no associativismo, estar envolvido em causas extra-curso, são coisas extremamente boas. Nós temos um stress depois, é quando entramos no mundo adulto, não é? E nós já estamos no mundo adulto, mas acima de tudo no mundo empresarial, quando for para trabalhar mesmo, nós precisamos de provas físicas daquilo que fizemos, precisamos de um certificado, precisamos de qualquer coisa. Tu achas que isso seria útil, ou seja, criar um certificado de este membro foi... Sim, mas isso existe, ou seja, no final do mandato, pelo menos em todas as associações em que eu estive envolvida, isso existia. Okay. Portanto, no final do ano tens um certificado, tal como tens quando vais a uma atividade, tal como tens quando tens um estágio, tens um certificado assinado pelo Presidente a dizer esta pessoa desempenhou funções no cargo X durante o mandato XY. Pronto, e anexas isso ao currículo, se quiseres, mas a verdade, e da minha experiência, é que ninguém nunca te vai pedir isso. Tu pões aquilo no currículo, nas entrevistas, se passares à fase de entrevistas, falas sobre a tua experiência e eles, melhor do que ninguém, vão perceber por aquilo que tu dizes se efetivamente fizeste um bom trabalho ou não fizeste um bom trabalho. E aquilo que é o desafio é tu, numa entrevista de emprego, conseguires expressar isso mesmo, que fizeste um bom trabalho. Portanto, e que ganhaste uma série de valências que se calhar pessoas que não estiveram envolvidas ganharam, pronto. Portanto, isso acontece. Há uma analogia que eu às vezes uso quando estou a tentar explicar como é que nós podemos atingir mais pessoas quando estamos num palco cada vez mais alto. Não é? Isto obviamente é uma analogia porque não há palcos infinitos. Mas eu acho mesmo que quando nós estamos, quando subimos de um grupo de amigos a uma roda, vamos imaginar de 5 ou 6, conseguimos falar com todos e como eu estou a falar contigo e toda a gente nos ouve e aquilo que nós estamos a dizer pode não entrar a 100%, mas está a entrar a 95%. Quando nós já estamos a falar para 100 pessoas e estamos a gritar, já não está a entrar a 95%, se calhar já está a entrar a 50%. E quanto maior a nossa multidão para a qual estamos a falar, menor o impacto da nossa palavra. Tu achas que isso é um problema na FAU? Ou seja, na representação estavas a falar de 76 mil estudantes da área metropolitana de Lisboa, é muita gente, não é? E estávamos a falar e quando começámos este episódio arrancámos logo com a questão de mas esta mensagem ou esta estrutura nunca me tinha chegado, não é? Tu achas que isso é uma crise que vai para ficar ou achas que é uma coisa momentânea? Primeiro, desculpa corrigir, são 74 mil. 74 mil. Não, sem stress. Eu acho que, efetivamente, quanto maiores são as federações, se calhar mais distantes estão do estudante singular. Mas aquilo que é importante é percebermos que nós representamos 74 mil estudantes através das 26 associações. E se calhar numa roda ou numa sala com 26 pessoas é mais fácil chegar a todas elas. Mesmo assim, tem as suas dificuldades, mas é muito mais fácil. Portanto, aquilo que é fundamental é que as próprias associações de estudantes, a partir do momento em que nós também transmitimos determinada mensagem, sejam a alavanca para desencadear uma série de processos junto dos seus estudantes, porque é fundamental que as próprias associações de estudantes cheguem aos seus estudantes e mesmo assim às vezes é difícil e as associações têm também bastantes desafios neste momento para se fazerem ouvir e para serem efetivamente representativas. Portanto, o meu principal objetivo, enquanto falo, é chegar às minhas associações de estudantes e, claro, tentar aumentar a minha presença física nas instituições de cada uma das associações que nós representamos. Mas para isso também temos, por exemplo, o Festival Académico de Lisboa, em que vamos tentar, obviamente, aí chegar a mais pessoas e transmitir este que é o nome da FAL em Lisboa. É um evento muito importante para nós mesmo
e portanto esperamos também que corra sempre pelo melhor, mas achamos que também por aí conseguimos começar a disseminar um pouco mais o nome. Mas é claramente um processo, espero que melhore, comece a melhorar este ano, continue a melhorar para o próximo e que vá sempre crescendo, porque efetivamente as associações têm de ser representativas e é esse o maior desafio, mas também é essa a maior vantagem de ter uma federação, é que tens a representatividade de muitos estudantes a uma só voz. Sim. Não, e é verdade, isso dá um peso à vossa voz como falo, que não há outra estrutura, pelo menos na área de Lisboa, que se consiga fazer uma equivalência. Eu gostava também de deixar assim um bocado o suspense no ar. Vai haver agora o Festival Académico de Lisboa, 1, 2 e 3 de junho, não é? E o convite fica feito a toda a gente, ainda não saíram todos os artistas, portanto ainda há mais novidades a sair, aproveitem com o preço dos... E eu não sou da FAO, mas estou a fazer promoção mesmo, porque acho que vai ser mesmo muito fixe, pelo menos daquilo que tenho ouvido e que tenho percebido que aquilo vai ser. A localização é muito fixe, portanto é ao pé do ISA, é mesmo na porta de trás do ISA, portanto é perfeito para quem estiver a ouvir isto do ISA. Vão e aproveitem. Tu já fazes parte agora da segunda temporada, mas uma coisa que eu costumava fazer na primeira e gostava de fazer também contigo é assim, acho que é uma última pergunta ou uma última questão que eu gosto sempre que as pessoas respondam, que é: o que é que tu dirias à Catarina de 8, 9 anos em relação agora? Se tu pudesse entrar nesta sala, neste sítio, e ela estivesse aqui sentada, tu sentaste, e o sítio onde eu estou, estava ela. Olha, era para primeiro continuar a ser criança e aproveitar a escola, porque com 8, 9 anos devia estar no 3º ano, não é? 3º, 4º ano. Alguns aí, sim. 3º, 4º ano. Por acaso foi um ano complicado, que mudei de casa nessa transição e portanto acabei por perder muitos amigos que já tinha criado desde pequena, mas eventualmente para continuar a ser criança e a aproveitar a escola, que efetivamente nos dá bases muito importantes, e eu sempre tive um percurso mesmo muito, muito feliz, felizmente, e depois que não tivesse medo de arriscar, acho que isso é o mais importante, e que a vida ia ser muito boa, pelo menos até agora continua a ser. E eu acredito, e pelo menos daquilo que tenho conhecido de ti, acho mesmo que a vida traz muitos prados verdes, tal e qual como dizia Luís Camões. Encerramos o episódio. Uma coisa que eu me esqueço sempre de fazer, que é aquilo que todos os youtubers fazem, é pedir o like, é pedir para comentarem, etc. Mas eu acho que é mesmo extremamente importante darem o apoio por detrás. Darem o apoio à FAO também, portanto vão à página de Instagram, vão ao site, etc. Ponham questões, comentem, metam like. Agora o Festival Académico de Lisboa também tem uma página, portanto vão lá dar o vosso apoio, vão lá dar os vossos palpites em relação aos novos artistas que vêm aí. Sim. E em relação aqui ao podcast, ao projeto, apoiem da melhor maneira que vocês conseguirem. E se a melhor maneira que vocês conseguirem é: olha, vou mandar isto a um amigo meu que por acaso acho que vai gostar, ou vou mandar isto a alguém da Associação dos Estudantes, mandem, acho que é proveitoso para eles. Catarina, muito obrigado. Obrigada, tá bem? Gostei muito. A todos vocês que estão a ouvir, até à próxima, e é isso, qualquer dúvida, falem com a Catarina. Obrigada, também pela oportunidade. Tchau.